Hoje, no quadro Diálogo do Dia, nós vamos ouvir o presidente da Comissão Especial para analisar a dívida do Estado com a União, o deputado Giovanni Feltes, do PMDB, que foi um dos painelistas no seminário Renegociação da Dívida do Estado com a União, realizado no plenário 20 de setembro da Assembleia Legislativa, no dia 14 de maio. O deputado destacou em sua palestra que duas premissas são de extrema importância para a repactuação da dívida. Uma é a realidade econômica e a outra é a ordem política. O parlamentar acredita que somente com a quitação da dívida com a União, os estados terão mais liberdade para cumprir as demandas sociais. Na verdade, nós temos, quem sabe, duas premissas para essa pactuação. Uma é a realidade econômica que vivenciamos. Por outro lado, ela também está secundada por uma de ordem política, onde esta casa e os outros parlamentos dos estados federativos, na medida em que todas detêm uma representação que não é técnica, é política, é uma representação da sociedade. O bom nesse tema como um todo é a perfeita sintonia entre a necessidade absoluta e inclemente de que todos os estados busquem lograr êxito no sentido de sensibilizar o poder central. Claro que há uma certa dicotomia nos nossos endividamentos, nas nossas pactuações em 1998. Também são diferenciadas as formas de compreensão em relação a esse tema, entre um governador e um estado e outro estado da federação. Mas todos, de forma uníssona, dão conta da imperiosa necessidade de buscarmos, quem sabe, um refacimento do contrato até aqui, que possa propiciar uma repactuação em dados e bases que assegurem legítima e minimamente o equilíbrio para que possamos continuar a adimplir com os nossos compromissos em relação à União e ao mesmo tempo nos possibilite cumprir a função precípua do Estado, qual não seja aquela de investir o maior volume de recursos para os quais eles foram carregados, que é no atendimento das demandas sociais, que, lamentavelmente no caso do Rio Grande do Sul, por muitos governos, ficamos cada vez mais e mais sufocados e garroteados. Sei também que é um desafio construir essas condições políticas para que nos assenhoremos da realidade com as quais nós estamos a nos deparar. Feltes também lembrou o compromisso da Comissão Especial, bem como do Poder Legislativo, em discutir e levar ao conhecimento dos cidadãos os impactos que a dívida causa, resultando na falta de investimentos no Estado e refletindo na vida de todos os gaúchos. Quem sabe um dos grandes compromissos das nossas comissões especiais, em especial a nossa aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, é fazer com que o cidadão, o homem, a mulher do Rio Grande do Sul, possa se assenhorar adequadamente do que significa, do que impacta no seu cotidiano, nas suas necessidades, nas suas demandas. E não são poucas as demandas que deixam de ser atendidas porque nós não temos condições de fazê-lo. Por outro lado, vale exemplificar, se em 2010 o Estado do Rio Grande do Sul recolheu 2 bilhões e 500 milhões de reais para o serviço da dívida. Estamos há anos lutando por um metrô em Porto Alegre. Há anos o povo gaúcho clama por a duplicação da ponte do Rio Guaíba, pois os 2 bilhões e 500 milhões de reais que pagamos para o serviço da nossa dívida cada ano representa um metrô de 15 quilômetros que há tanto tempo estamos a clamar numa composição para que seja realizado na cidade. Quantos quilômetros já teríamos feito? E quantas pontes do Guaíba nós já teríamos duplicado? Quem sabe seja este o papel desse parlamento, deputado postal, presidente dessa casa e colegas da comissão especial, de traduzir para uma linguagem que possa ser perceptível para o cidadão e para a cidadã gaúcha o quanto isso significa na sua vida. Agora
quem sabe esteja nascendo numa casa do Rio Grande ou numa casa hospitalar, mais um gaúcho, mais uma gaúcha. E é duro poder dizer de que ele já nasce devendo aproximadamente R$4.000 por conta dessa dívida que nós temos para com a União. O deputado Giovanni Feltes falou também do Pacto Federativo, um acordo firmado entre a União e os Estados Federados, que estabelece as funções, direitos e deveres da União e dos Estados. Por outro lado, há que se dizer o seguinte: por trás dessa renegociação, obrigatória e forçosamente temos que considerar o Pacto Federativo, que é o pano de fundo disso tudo, e com o qual nós não devemos descuidar, na medida em que vem governo após governo e o tacão da centralização dos recursos nos levam a quase situação absolutamente de contrariedade, porque não temos condições de investir mais e melhor para o nosso cidadão. Por outro lado, vale dizer o seguinte: quando em 1998, através da pactuação que se fez, IGPDI mais 6% ao ano e o comprometimento máximo de 13% da nossa receita líquida real, na verdade, o Rio Grande do Sul não fez a pior das renegociações. Alguns estados da federação pactuaram mais do que 6%. Foram até o limite que ficava entre 6% e 7,5% de juro. Da mesma forma, em relação ao comprometimento da sua receita corrente líquida real, nós, 13%. Nós ficamos no meio do caminho, entre os 11,5% e os 15% que a legislação permitia serem pactuados naquela oportunidade. Nós não fizemos a pior renegociação. Era uma outra realidade naquela oportunidade. Por outro lado, não tenho a menor dúvida também que se nós fôssemos pagar tudo que nós estávamos devendo naquela oportunidade, quando houve a federalização da dívida pública dos estados e das cidades, o Rio Grande do Sul comprometeria não 13%, por volta de 19% da sua receita corrente líquida real. Feltes indicou que a redução de juros e a mudança do indexador são propostas que devem nortear as discussões para a repactuação da dívida. As ideias aqui propostas devemos levar como alternativas absolutamente importantes para essa repactuação, mas que não passemos para a sociedade, nem aqui, nem nos outros estados da federação, de que eventualmente a redução do juro ou a mudança do indexador é a panaceia para todos os males, como se em 2028 o estado do Rio Grande do Sul e outros tantos estados da federação, mas em especial o nosso, estará absolutamente sem condições de governabilidade. Esta é uma questão que a gente quer discutir internamente na nossa comissão especial, e é para isso que nós contamos com a participação de todos, desprovidos de qualquer questão menor que não seja aquela dos interesses do meu estado, do nosso estado, do ente federado do Rio Grande do Sul. E é por aí que nós queremos caminhar. Feltes finalizou enfatizando que uma das missões das assembleias é unir forças políticas para pressionar a renegociação da dívida, levando o problema ao conhecimento de todos, para que ele seja efetivamente resolvido. Para finalizar, digo de uma forma muito clara, pessoal até, nós temos algumas tarefas nas assembleias legislativas, no meu modo simples de pensar. Unirmos forças políticas, senadores, deputados federais, governadores, pressionando para a renegociação, uma boa renegociação. Criar comissões especiais e, a partir delas, apresentar, realizando estudo técnico e debatendo a exaustão esse tema. Por outro lado, tem alguma coisa que me parece que é a mais fundamental de todas, que quando houver a sensibilidade apurada do governo federal, o aceite para uma renegociação, que não espolquemos as champanhes e os foguetes como se fosse a panaceia de todos os problemas, de certa forma sugerindo à opinião pública que está tudo resolvido para hoje e para o sempre. Porque não é simplesmente baixar o juro, trocar o indexador. Não é simplesmente cuidar, quem sabe, da questão do resíduo de 2028 e seu prazo exíguo de 10 anos.
Não é simplesmente resolver essa questão do desequilíbrio de 35% entre o GPDI e o IPCA. É muito mais do que isso. Mas tudo que vier nesse caminho é positivo. É motivo de aplauso e de elogios. E é motivo de bem-querença. Mas não quero ser interlocutor junto à minha sociedade, ao meu povo, em especial à minha região, para dizer, vencemos, resolvemos o problema do Rio Grande. Pode ser para esse governo atual, para o próximo também, e quem sabe um pouco mais adiante. Mas logo ali adiante, para o Rio Grande que nós queremos, para os estados que desejamos e almejamos, certamente não é a solução duradoura, justa e equilibrada. De resto, fazer eco para que o povo gaúcho e o povo brasileiro entendam um pouco, assim como este que vos fala, entender minimamente o que significa essa questão chamada dívida dos estados e municípios para com a União. E essas foram as principais ideias defendidas pelo deputado Giovanni Feltes, que é o presidente da Comissão Especial para analisar a dívida do Estado com a União. E foi um dos painelistas no seminário Renegociação das Dívidas do Estado com a União.